Olá pessoal, me chamo Léo. Estamos aqui hoje para mais uma aula nossa de geometria. Hoje nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. O que vai ser ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice é quando você tem duas retas, certo? Essas duas retas elas se cruzam e ela tem um ponto em comum, certo? Quando essas retas elas se cruzam, a gente chama elas de retas concorrentes, né? Aí, a partir desse ponto aqui em comum que ela tem, nós vamos ter quatro semirretas. Temos a semirreta OA, OB, OC, OD, certo? E neste ponto em comum que elas têm, nesse ponto aqui de interseção, a gente diz o quê? Que neste ponto, esse ponto aqui de interseção, ele é o vértice. E justamente nesse vértice aqui, nós vamos ter quatro ângulos, certo? Então, nós temos o ângulo AOC, AOD, COB e o ângulo BOD, certo? Quatro ângulos aqui. Quando esses ângulos eles são opostos, ou seja, eles estão em sentidos diferentes, por exemplo, eu tenho um ângulo que está com a abertura para cima. O oposto de para cima é para baixo. Então você pode ver o quê? Que esses dois ângulos eles estão em sentidos opostos. Um está com a sua concavidade para cima e a outra com a sua abertura para baixo, certo? Então, se eles são opostos, então nós podemos dizer que esses dois ângulos eles são congruentes. O que são congruentes? Significa que eles têm a mesma medida. Tanto é que eu marquei aqui, vermelhinho aqui, vermelhinho aqui. Então a gente diz que o ângulo C e o ângulo D, eles são congruentes. Congruentes quer dizer que eles são iguais, tá bom? Então olha só, o outro par de ângulos opostos pelo vértice que a gente tem é o ângulo C, que está virado para a direita, e o ângulo A, que está virado para a esquerda. Certo? Sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda. Então, a gente vai dizer o quê? Que o ângulo A e o ângulo B, eles são opostos pelo vértice. Tanto é que eu coloquei aqui, olha, arco azul e arco azul aqui, certo? Quando você junta os quatro ângulos, certo? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, ele vai formar um ângulo de 360 graus, o ângulo de uma volta, certo? Somando tudo, você vai ter o ângulo de 360 graus. Só que isso aí é assunto para mais à frente, tá? Se você juntar o ângulo vermelho com o ângulo azul, você vai dizer que A mais B é igual a 180 graus, ou seja, um ângulo de meia volta. Mesma coisa, se você juntar o B com o D, o ângulo B mais o ângulo D vai dar 180 graus também. Se você juntar o ângulo A com o ângulo C, vai dar 180 graus também. Se você juntar o ângulo C com o ângulo B, vai dar 180 graus também. Quando você soma esses ângulos e esses ângulos dá 180 graus, a gente diz que eles são suplementares. Certo? Toda vez que somar esses dois ângulos e eles der 180 graus, a gente diz que esses ângulos são ângulos suplementares. Ok? Então, ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que vão estar em sentidos opostos e vão ter a mesma medida. Todo OPV, todo ângulo oposto pelo vértice vai ser sempre igual a... Eles vão ser sempre o quê? Sempre vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida, tá? E quando eles forem adjacentes quer dizer o quê? Tá um do ladinho do outro, né? Eles forem adjacentes, eles vão ser o quê? Suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180 graus.
Então nós temos um exemplo aqui, gente. Um exemplo tranquilão para vocês responderem. Ó, nós temos este exemplo aqui. Neste exemplo ele está dizendo que esses dois ângulos aqui, olha, eles são opostos. Por que eles são opostos? Eles estão, o quê? Em sentido diferente, sentidos opostos. Um está para cima e o outro está para baixo. Quando isto acontece, a gente diz que esses ângulos eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, ok? Se eles têm a mesma medida e eu quero encontrar o valor de x, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou igualar esses dois ângulos. Como é que eu vou igualar? Da seguinte forma, ó, 3x menos 40 vai ser igual a 2x mais 10. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro lado. Tá? Aproximar aqui para vocês visualizarem melhor. Vamos determinar o valor de x, tá? Então, olha só, o 2x passou para o primeiro membro. Então, vou ter 3x, trocou de lado, ficou negativo. Igual a 10, o menos 40 trocou de lado, ficou mais 40. Agora eu vou calcular. 3x menos 2x vai dar x. 10 mais 40 dá 50. Então, o ângulo x, o valor de x é de 50 graus. Determinei o valor de x. Agora vocês vão pegar o caderninho de vocês, o livro de vocês, na página 199 e responderá os exercícios do 35 ao 38 do livro de vocês na página 199. Tenham todos aí um bom estudo. Futuramente coloco o gabarito, né, dessa explicação lá para vocês. Um abraço e bons estudos aí.